Galera, é o seguinte, hoje eu vou te dar um único motivo que é o suficiente para você comprar o PS4. Os preços do PS4 não estão dos mais atrativos, mas sem dúvidas esse é um dos consoles que eu mais observo vocês comentarem sobre aqui no canal. Alguns dizem que o console tem um acervo de exclusivos tão bom que ainda vale a pena a sua compra mesmo que em 2023. Já outras pessoas se focam no fato de que mesmo não estando com um valor tão convidativo quanto já foi, ainda assim ele é mais barato que o PS5. Por outro lado, alguns consideram o mercado de usados dele e por fim, tem gente que é tão aficionado pela plataforma que acredita que ela está recriando o cenário apresentado pelo PS2. E esse é um ponto que vale a pena ser discutido na história de hoje e eu preciso da ajuda de vocês nos comentários para a gente poder fazer isso. Mas por que esse último ponto tem tanta relevância para o cenário que a gente precisa trabalhar agora? Se olharmos para números, o PS2 de fato foi bem sucedido, mas o PS4 também é um sucesso comercial e traz bons números. Então, como esse resultado em comparação ao do PS2 é passível de discussão e o melhor, como isso ajuda a gente a destacar o motivo para comprar o PS4 hoje em dia, em 2023. Vamos traçar a ponte nessa narrativa. A qualidade dos jogos do PS4 no geral é algo incontestável. Quem teve esse console, sem sombra de dúvidas, acabou encontrando títulos incríveis. Só que, mais interessante do que esse tipo de qualidade em si, é a gente observar a quantidade de jogos com qualidade que continuam chegando para a plataforma, ainda que ela esteja no seu fim. É muito natural que os consoles tenham uma vida útil nesse sentido, mesmo que eles continuem em vigência no mercado. Então, por exemplo, ainda que o PS3 tenha sido descontinuado só em 2017, esse não foi exatamente o ano em que ele parou de receber jogos. E o pior, depois do seu auge, os jogos que continuaram saindo para ele já não tinham o mesmo impacto e sequer faziam questão de utilizar a plataforma como se deveria. E para ele isso foi ainda mais intrínseco que nos outros, porque o PS3 já teve a fama de ser difícil de se operar. Mas para melhorar a visualização desse cenário e vermos como o PS4 tem sido um console tão incrível, por que não damos uma olhada, por exemplo, no primeiro console da Sony, o PS1? O entendimento vai ficar melhor agora. O primeiro PlayStation foi descontinuado no ano de 2006, o que são 6 anos após o lançamento do seu sucessor, o PS2. Mas isso não quer dizer que ele teve lançamentos de impacto que justificassem a sua compra até o ano de 2006. Se pegarmos uma ficha bem rápida, uma das poucas e raras tentativas que o console teve de fazer o que o PS4 está fazendo no momento, aconteceu no ano de 2001, com um título cross-gen que muitos conhecem, Alone in the Dark: The New Nightmare. E que convenhamos, esse, embora tenha sido um bom exemplo de uso do PS1, na contramão acabou limitando os resultados apresentados tanto no PS2 como também no PC. Existia uma diferença gráfica, mas ela não era gritante, fazendo a gente pensar que o PS1 tinha mérito, quando na verdade o jogo só foi pouco ambicioso para a geração seguinte mesmo. Já em comparativo a isso, o PS4 já está no seu fim e olha a quantidade de jogos que ele continua recebendo. Assassin's Creed Mirage e Street Fighter 6 são claros exemplos disso, enquanto o da Capcom já chegou à plataforma, o da Ubisoft já está prometido para chegar em outubro. E esse é um feito que precisa ter seu valor realçado, porque se olharmos para a quantidade de anúncios que nós temos recebido, vamos ver claramente uma coisa: o PS4 já está no seu fim. A maior parte dos títulos começa a se focar apenas na nova geração, e isso é algo que precisa acontecer para que não vejamos mais casos como a versão de PS2 de Alone in the Dark: The New Nightmare acontecer no PlayStation 5. Só que tem um detalhe que ainda não foi percebido nessa história com relação ao PlayStation 4. O console da Sony foi lançado em 2013. E nós já estamos em 2023. Isso por si só já contabiliza 10 anos de vida para a plataforma, e se formos a fundo, vamos lembrar que a nova geração chegou em 2020, fazendo com que o mérito seja ainda maior, porque mesmo que 3 anos depois do seu lançamento, ainda conseguimos ver títulos impressionantes no PS4, que é uma geração anterior. Atomic Heart é apenas um dos bons exemplos, mas essa é uma lista maior do que parece. Só nesse período de 3 anos após a chegada desses novos consoles, nós passamos por títulos como Resident Evil Village, que mesmo pecando na sua performance em alguns trechos no PlayStation 4, ainda assim, nele, traz visuais impressionantes, Kena Bridge of Spirits, que apesar de não ter sido muito notado pelo público, é um dos poucos jogos com visuais mais animados, por assim dizer, que se equipara a algo próximo de uma animação por CGI, Far Cry 6, que não se segura em nada tecnicamente falando, e diversos, mas diversos outros mesmo. Poderíamos separar um vídeo só para falar de títulos cross-gen de boa qualidade no PS4, que ainda assim não comprometem o que o PS5 tem para poder oferecer. Por que não? Definitivamente não são poucos jogos. E isso é algo que nos direciona para dois eventos que, como tudo na vida, demarcam a divisão entre algo bom e algo ruim. O primeiro evento é algo
algo ruim sem dúvidas, e o outro é basicamente o motivo para você ainda poder comprar um PS4 sem muitas preocupações. O evento ruim é que não tem jeito. Existem alguns jogos que não fazem o uso correto da plataforma, e isso fica evidente quando se olha para as versões de PS5 desses mesmos jogos. Não foi falta de poder por parte do PS4, foi falta de empenho ou quiçá de interesse em se desenvolver para a plataforma e até para o próprio PlayStation 5. Um exemplo claro disso, que se tornou até o nosso karma aqui no canal, é o Resident Evil 4 Remake. O jogo no PS5 por si só tem muitos problemas de polimento de texturas na parte do vilarejo em específico, mas no PS4 isso foi estendido para problemas de pop-in e carregamento das superfícies em si. Não é dos jogos mais feios, mas se compararmos com o que Village fez na mesma plataforma, vamos começar a questionar o que aconteceu com o game por aqui. O curioso é que a Capcom parece estar fazendo propositalmente, porque em seu mundo aberto, Street Fighter 6 passa pelos mesmos problemas no PlayStation 4. De qualquer forma, esses casos são minoria, e isso nos leva para o segundo evento quase que involuntariamente: o acervo de jogos que nós encontramos. Comparativamente com as outras gerações, em termos de quantidade atrelada à qualidade, quando o assunto são os jogos que saíram após a chegada de uma plataforma de nova geração, o PS4 é realmente um titã, pelo menos até agora. Mesmo com o PS5 em cena, é bem difícil comprar um PlayStation 4 e sentir que você está jogando um videogame velho com os jogos mais recentes. A qualidade é tão alta que você não se sente na desvantagem, e digo isso por experiência própria. Ainda que haja retrocompatibilidade na nova plataforma, como eu tenho o hábito de concentrar meus jogos de PS4 apenas no PS4 e os de PS5 no PS5, com o fim de economizar espaço, o meu console antigo continua sendo constantemente usado e sem uma possível sensação de defasagem, algo que de certa forma não aconteceu com o PS2, e por isso ele entra em cena. É um fato que o PS2 foi uma verdadeira máquina de criar jogos e franquias atemporais, aqueles que não importa quanto tempo passe, você ainda vai voltar a jogar sem dificuldade alguma, seja pelos gráficos que envelheceram muito bem, seja pela natureza do game ou até pela sua proposta, e existem inúmeros títulos que demarcam isso. Se olharmos para a natureza de GTA San Andreas, por exemplo, vamos ficar boquiabertos até hoje. O game tem 3 cidades, uma liberdade incrível para se fazer o que quiser, tanto durante a gameplay, como também com o próprio personagem, e de quebra ainda tem uma história incrível. Mas por outro lado, os gráficos de Black fazem dele um título muito bonito, mesmo para os padrões atuais, se considerarmos, é claro, o que o PlayStation 2 fazia naquela época. Se formos um pouco além, também vamos nos deparar com a incrível direção de arte de Okami e com a experiência única encontrada em Bully, que se apropria de diversas mecânicas de GTA, as inserindo num cenário colegial, e isso porque estamos indo numa lista bastante tangencial. Ou seja, não estamos falando de um Resident Evil 4, de um Metal Gear Solid ou de um God of War, que são extremamente famosos pela sua parte técnica no PS2 e se tornaram uma referência gráfica nele. Só que o PS2 tem um grande problema. Pouco tempo depois da chegada do PS3, os jogos para PS2 começaram a perder muita qualidade, e logo, muitas franquias também abandonaram a plataforma, o que, como já dissemos, é uma tendência natural. Então, como resolver isso? É aí que o PS4 aparece para poder aparentemente superar o legado do PS2 nesse sentido especificamente. Ele não conseguiu criar tantas franquias assim, mas ele vem conseguindo manter uma qualidade atrelada à quantidade de jogos, coisa que o PS2 não fez depois da chegada da nova geração da época. A qualidade dos jogos caiu muito nele. Só que, para cada título tangencial que a gente citou do PS2, também conseguimos encontrar algo no PS4 que traz uma certa relevância para ele nesse sentido. Se você quer se impressionar com a natureza de um título aqui no PS4, assim como se impressionou com a natureza de GTA San Andreas no PS2, experimente, por exemplo, jogar Red Dead Redemption 2 aleatoriamente, sem a pretensão de realizar o modo história do jogo, e observe cada parte do mundo que ele tem para poder te oferecer. Cada mínimo detalhe importa ali. GTA V até poderia entrar nessa lista pela simples capacidade inovadora de transitar entre os personagens em tempo real, mas é um jogo que originalmente é do PS3 e foi apenas remasterizado para cá, então justiça seja feita. Agora, se você quiser ver gráficos extremamente realistas como o de Black, há inúmeros jogos, mas tenho certeza que The Last of Us Part 2 pode ser o primeiro da sua lista com bastante facilidade. E caso queira uma experiência única na direção de arte, é fundamental dar mais atenção ao já citado Kena Bridge of Spirits. Acredito que esse é o principal motivo para se comprar o PS4 hoje. Mesmo no seu fim, ele tem um legado de jogos tão grande que ainda continua sendo construído e faz com que a experiência com o console não envelheça. E isso não vai acontecer durante um bom tempo. Acredite. E com tudo isso que foi dito, nós já entendemos que esse é um bom motivo para se comprar o PS4 hoje em dia. O console tem o que um videogame mais precisa ter:
jogos de qualidade. Só que dentro desse cenário de fim de vida, na sua opinião, ele supera o PS2 ou o segundo console da Sony te marcou mais? Deixa aí no campo dos comentários que eu quero saber. É importante a gente abrir uma discussão sobre isso para a gente entender o quão relevante o PS4 é e por quanto tempo ele ainda vai se manter assim. E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia. E se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aí, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.